Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje, eu tinha dito que eu ia dar continuidade a um programa 179 que eu tinha falado sobre. Como é que é mesmo? Sobre o lance de que o Brasil é muito adepto à utilização da internet e que isso pode querer dizer para nossa sociedade atual, futura e blá blá blá. Só que na verdade eu não vou continuar, porque quando eu reescutei aquele programa, apesar de sim eu ter deixado vários pontos em aberto, eu acho que é melhor eu desenvolver eles em algum outro momento, porque inevitavelmente eu vou ter que me repetir um pouco. Como aquele programa já foi longo, deixa pra, né? Não é como se é um assunto que eu não posso nunca mais reabordar ele. Evidentemente eu posso, mas não vai ser por agora, né? Então eu vou dar continuidade basicamente a uma série de outros temas que eu tinha deixado anotado para discorrer em algum momento. E basicamente, assim, alguns deles acho que dá para colocar eles assim dentro de um guarda-chuva que tem a ver com a xenofobia, né? O que é xenofobia? Essa palavra que quando eu era criança talvez ela não fosse tão popular, tão evidente, né? Tão mencionada, mas hoje em dia dá para dizer que está em ascensão, né? É um termo que cada vez mais as pessoas estão tendo conhecimento, inclusive até sabem quando isso acontece ou não, né? Então, basicamente, assim, de forma bem simplista, tá ligado? A xenofobia seria a espécie de preconceito, né, contra o diferente, mas assim, para ser mais claro, tá ligado? O diferente de um ponto de vista, assim, de nacionalidade, sabe? Hoje em dia, a xenofobia, no nosso jeito que o nossa sociedade global se organiza, tá ligado? A xenofobia é mais associada ao fato de alguém não gostar basicamente de imigrantes, entendeu? Ou de um tipo específico de imigrante, tá ligado? Não gostar de uma certa nacionalidade, seja essas pessoas. Tem gente que pode ser xenófoba com as pessoas que estão lá longe, entendeu? Tipo, já não gostarem da cultura dos outros, mesmo eles não estando perto de si, mas também a xenofobia é um fenômeno que se mostra mais, né, na minha opinião, assim, tal. Eu acredito que ela fica mais evidente quando são aquelas pessoas, assim, expondo essa característica xenófoba, né, ou xenofóbica, não sei. Eu vou falar xenófoba até o final do programa, se eu tiver errado, eu vou errar várias vezes, então, foda-se, né. Mas, enfim, as pessoas que expõem essa característica, assim, quando se deparam com alguém que, né, eles identificam como alguém que não é natural do país deles, talvez eles exponham esse tipo de questão, né? Então, é o tipo de coisa assim que eu basicamente, a minha inspiração por trás de eu ter decidido falar sobre esse tipo de tema é que já faz um tempo agora, faz um bom tempo, que eu tinha ouvido uma conversa num podcast que era sobre geopolítica, sabe? E daí tinha dois sujeitos que eles trabalham com isso, né? Relacionados a essa área de geopolítica, que basicamente, cara, a geopolítica tá querendo dizer assim, especificamente assim, política entre nações, tá ligado? Política geográfica, especificamente falando, né? E o que é política geográfica? É política entre nações, né? Porque as decisões têm tudo a ver com isso, né? Tem a ver com. As decisões políticas são geográficas, tá ligado? Então, até uma coisa assim, acho que geopolítica tem mais a querer dizer assim, que talvez com relações internacionais, tá ligado? Né? Embora também dá pra dizer que não é como se não existisse geopolítica a níveis assim, até dentro de um próprio país, né? Mas enfim, já consegui me estender desnecessariamente sobre um tópico, né? Que novidade. Então, e nessa conversa eu percebi que um dos sujeitos, cara, ele tinha posicionamentos que pra mim beiravam a xenofobia, sabe? As declarações, as afirmações, né? E especificamente também, assim, a sinofobia, né? O que é sinofobia, até onde eu sei, é assim que as pessoas falam quando se refere a xenofobia contra chineses especificamente, né? Porque também é uma espécie de xenofobia que esteve e talvez ainda está em ascensão nos últimos tempos, né? Então vamos falar sobre esse tema de vários momentos, sabe, de várias etapas, de várias questões. Então, em primeiro lugar, é óbvio assim que em última instância, sabe, xenofobia, no final das contas, é uma das coisas assim que moralmente, a nível como humano, eu também desprezo da mesma maneira que eu desprezo outros tipos assim, de preconceito que as pessoas se diferenciam praticamente
como raça, tá ligado? Seja a pessoa que ele acredita, assim, que um gênero é muito superior ao outro, ou uma etnia, né? No caso, assim, uma questão assim, eu não gosto da termo assim, nem de etnia, porque etnia são valores culturais, mas pode ser assim, etnia, tá ligado? Achar que uma etnia é superior a outra, achar que uma religião é superior a outra, né? E a xenofobia entra na mesma ideia, porque pode não necessariamente, o xenófobo, ele pode não necessariamente, tipo assim, achar que a etnia dele é superior, mas ele acha que uma etnia diferente da dele, no caso, é necessariamente inferior, tá ligado? É aí que o cara se torna xenófobo, né? Então, é um negócio assim que eu mesmo, cara, vocês já viram fazendo vários programas assim que eu faço críticas sobre culturas mundiais, globais, sabe? Tipo assim, algumas coisas que englobam várias pessoas, de vez em quando eu faço comentários sobre vários países, no caso, eu também já fiz comentários sobre o próprio Brasil. Tipo, nada disso daí pra mim eu acho que configura como xenofobia. Xenofobia, cara, é especificamente os comentários que ah, tem gente que exprime assim, sabe? É que eu não gosto de falar eles assim com a minha própria boca, tá ligado? Mas tem gente que fala assim, gente, tal país é isso ou aquilo, né? Tem gente que acha que gente de certa nacionalidade, entendeu? Vai ser inferior, vai ter incapacidades, talvez, né? Ou intelectuais ou culturais, entendeu? Então, em última instância, é óbvio que é uma coisa assim desprezível, né? Mas é que também não dá pra falar da xenofobia como se fosse simplesmente esse ódio mais assim consciente, tá ligado? A xenofobia, ela se espalha, se propaga e ganha força através de uma questão subliminar e também estrutural, né? E o que vem estrutural? Diz, não, xenofobia é estrutural da mesma maneira que existe racismo estrutural. Não, mas tem alguns tipos de preconceitos que não é por acaso que eles vão ganhando força, né? Recentemente eu fiz um programa que eu falava contra, basicamente, né, certos posicionamentos que são tidos assim, como muçulmanos, entendeu? Né, baseado numas falas ditas por um sheik. Vocês, né, quem acompanha esse programa sabe que eu fiz isso daí. E mais uma vez, isso daí eu não acho que eu tava cometendo assim, xenofobia, tá ligado? Justamente porque eu tava racionalizando e explicando. Não era um negócio passional e vindo de um sentimento de ter a ver com, né, com a nacionalidade, da origem de onde que veio aquela pessoa, sabe? É um bagulho completamente diferente. Só que agora, o ponto é que eu sei que muitas pessoas adquiriram, tipo, nos últimos 20 anos, talvez, entendeu? Um sentimento de xenofobia contra pessoas muçulmanas, contra as pessoas árabes, tipo, em primeiro lugar, provocado sim pelos atentados de 11 de setembro, sabe? É evidente que muitos norte-americanos, por causa daquele capítulo, se tornaram alienados contra pessoas muçulmanas. Teve relatos de pessoas, assim, né, árabes, né, gente que era identificada, vista como árabe na multidão, por exemplo, eram vítimas de atentados, assim, de ataques, entendeu? Alguma pessoa lá atacava essa pessoa porque achava que todo árabe era potencialmente um homem-bomba, por exemplo, tá ligado? Então, é evidente que teve esse aumento, entendeu? E isso daí aconteceu assim em outros lugares também da Europa, tá ligado? Até porque também continuou tendo capítulos, né, de terrorismo, grupos variados, né, como Talibã, Al-Qaeda, né? Acho que Hezbollah também entraria nessa mesma linha, né? Enfim, mas vários grupos assim que durante esses 20 últimos anos, é claro que vários deles são mais antigos do que isso também, né? Mas eu tô querendo poder pelo menos definir numa timeline mais próxima a nós, né? Para justificar, se poder apontar algumas coisas que eu acho que dá para identificar como razões porque um preconceito, uma xenofobia contra os povos árabes, entendeu? Exista, né? Persista até os dias de hoje. E daí também a sinofobia, também esse possível preconceito contra os chineses, entendeu? Que poderia até ser como os asiáticos de modo geral. E aí eu nem vou falar só daquela questão assim, tipo, tem aquele preconceito assim básico, entendeu? Eu nem vou dizer básico, mas talvez também dá pra definir como estrutural, tá ligado? Aí eu acho que eu não vou estar sendo exagerado, né? Que é as pessoas que falam, tipo assim, como se todo asiático fosse equivalente, né? Mas assim, olha, também não dá para dizer que a gente não faz isso assim como com vários outros povos. Por exemplo, assim, muitas pessoas falam sobre a África, entendeu? E até eu faço certas generalizações pela África, sobre a África. E eu sei que a África é um continente grande, variado, e eu mesmo tento estabelecer certas determinações na minha cabeça, mas eu também sei que não é como se as pessoas também soubessem identificar, né, claramente, facilmente, quando se está falando de, né, falasse assim,
Tipo, você tá falando assim de um africano que veio de uma região específica do continente africano ou de outra região, tá ligado? Não é como se as pessoas soubessem fazer isso. Mesmo vale para os europeus, tá ligado? A gente fala europeus, né? A gente fala, né, americanos, ou pior ainda, né, sul-americanos, norte-americanos, sabe? Então, sobre essa ótica, tá ligado? Eu não posso dizer que eu realmente acredito que dá para definir essas simplificações de, sabe, de chamar todo oriental de japonês, ou de coreano, ou de chinês, sabe? E até outras mais, assim, toscas, sabe? Sabe, Xing Ling, essas coisas assim que cresceu no Brasil, já deve ter ouvido as pessoas falando, fazendo alguns comentários desse tipo de teor, tá ligado? Honestamente, cara, eu não definiria isso como xenofobia, tá ligado? Eu não acho que comentário é xenófobo, porque assim, cara, vocês sabem muito bem que eu sou muito a favor de manter, tipo, os termos com peso, tá ligado? Pra mim, o comportamento xenófobo é tu cometer atentado com um árabe porque tu acha que ele é um extremista religioso sem qualquer indício, sabe? Só por causa da aparência dele. Isso é um comportamento xenófobo, sabe? Ou como teve durante o período do coronavírus, as pessoas tendo preconceito contra orientais, né? Aí orientais de modo geral, mas talvez especificamente com orientais chineses, caso as pessoas não reconhecessem, sabe? Ah, aquele ali é um chinês. E dizem que teve capítulo sim de lá nos Estados Unidos, justamente por causa do presidente dele ser o Trump, um cara que fazia muitos discursos, né? Falava aquela expressão de como é que é mesmo, o vírus chinês e tudo mais. Todas essas coisas que ele falava incentivou sim, existiu sim, cara, uma boa quantidade de casos de atentados contra orientais lá nos Estados Unidos, de gente que atacava o cara, chegava gritando nele ou até querendo agredir, entendeu? Teve relatos de chineses que foram até, tipo, ameaçados e outros até que chegaram a ser agredidos, entendeu? E gente, eu também vi até gente que era coreana, por exemplo, entendeu? Que se fuderam junto nesse tipo de história. Então, isso daí é a xenofobia, porque olha o delírio do cara. O cara tá tão convencido de que um problema do mundo é determinada nação que ele decide descontar um indivíduo, cara. Isso que é xenofobia, entendeu? O cara tá tão convencido que tal nacionalidade é tóxica pro mundo, é um problema pro mundo, sabe? Ele acha que pessoas de determinado país, de determinada nação, fazem mal pro planeta, que daí ele decide atacar um indivíduo, cara. Um indivíduo que ele nem sabe se aquele indivíduo que tá ali na frente dele compactua com os valores daquela nação que ele mesmo criou, assim, uma ideia do que é aquilo lá, tá ligado? Pode ter muito, talvez aquele muçulmano que tá ali na frente dele naquele país sequer compactue com os valores que ele despreza. Talvez aquela pessoa ali que ele tá vendo com traços de oriental, sabe, que sabe ele já tenha nascido nos Estados Unidos e ele tenha todos os valores norte-americanos, ao contrário do que ele tá vendo pela aparência, tá ligado? E mesmo que ele tenha os valores os valores que esse cara despreza, é evidente que esse cara não tem o direito, né? Esse homem, essa mulher não tem o direito de tentar xingar uma pessoa, ou pior ainda, botar as mãos numa pessoa, tá ligado? Então, isso daí é a xenofobia de fato. É o cara que tá atacando, né? Seja com palavras ou com atitudes físicas mesmo, né, uma pessoa por causa da questão da nacionalidade dela, entendeu? Do país de origem, ou até, ou melhor dizendo, do país que essa pessoa assume que ela tem, entendeu? Então é por isso que eu não acho que simplesmente fazer essas piadas assim, sabe? Ou esses erros toscos, assim, de não reconhecer a variedade dos povos, né, ditos como asiáticos, orientais, tá ligado? Eu não acho que isso daí é uma coisa assim xenófoba, sabe? Pode ser uma piadinha tosca, uma piadinha escrota, sabe? Um desconhecimento, mas né, xenofobia, tá ligado? Como eu quero que esse termo seja levado a sério e não se torne uma coisa assim tosca, tá ligado? Eu não vou dizer que não, qualquer coisinha, entendeu? Qualquer comentarinho babaca a gente já vai. Não, isso daí, ó, não, pelo amor de Deus, Deus não fala esse tipo de coisa, né? Pô, enfim, né? Então, esse era um primeiro ponto que eu queria estabelecer, tá ligado? Então, né, falar um pouco sobre essa lance da xenofobia no Brasil, tá ligado? Aqui no nosso país a gente não vê tantos casos assim, né? E eu já pensei a respeito disso, tipo assim, esse daí é uma das coisas que eu posso dizer que eu acho que é só porque a gente não tem oportunidade, sabe? E eu digo isso com muito, assim, com muito sabe, eu não digo com orgulho, tá ligado? E eu com uma certa decepção, mas, né, eu aposto que seria, tipo assim, eu não vou pegar e recriminar. Tipo, eu recrimino, né? Porque eu recriminaria aqui no Brasil também, tipo, eu recrimino esse tipo de atentado que rola lá nos Estados Unidos, né? Porque, né, os Estados Unidos sendo um país que recebe tanto imigrante, essas são as razões de porque pode acontecer esses capítulos lá com ainda maior frequência, tá ligado? E também fica evidente que esse tipo de atentado não acontece com qualquer imigrante. É evidente que os tipos de imigrante que têm maior chance de sofrer uma espécie de preconceito,
né? E eu usei o exemplo contra os muçulmanos e contra os, os chineses, né? Como ponto de partida, né? É que, de modo geral, também, imagino que o preconceito contra os imigrantes negros deve ser, tipo assim, o racismo, não muito diferente como já é o racismo com os norte-americanos, tipo, os afro-americanos mesmo, tá ligado? Então eu não acho que a xenofobia que uma pessoa assim de, sabe, que realmente é um imigrante que veio do Congo, sabe, do Camarões, do Senegal, por exemplo, lá para os Estados Unidos, eu não sei se o preconceito que ele vai sofrer vai ser muito diferente do que o afro-americano já poderia sofrer lá, né? E também é óbvio que também tem assim os latinos, né? Mexicanos, hispânicos de modo geral, os brasileiros também, né, sofrem uma espécie de xenofobia também, entendeu? Que é diferente sobre outra lógica, tá ligado? Né, sobre outra métrica, sobre outros aspectos, mas também é atingido, né? E lá nos Estados Unidos isso é muito evidente, muito documentado, e qualquer pessoa em condição de imigração que passar um tempo lá vai contar histórias sobre capítulos, né, momentos marcantes, né, de coisas que aconteceram desse tipo de questão. Então, aqui no Brasil a gente não pode dizer que de todos os preconceitos que a gente tem muita noção que acontece aqui, a xenofobia é uma delas. Mas eu acredito que tem uma certa questão. Tipo, assim, em primeiro lugar também eu vou, né, já vou, para deixar bem claro, e nem vou dizer que isso aqui é uma espécie assim de meia-culpa, de justificativa, que basicamente o que eu vou querer dizer é que eu não acho errado também aquela certa zoeira que rola com gringo, tá ligado? Porque eu também, assim, eu sendo brasileiro, né, portanto latino-americano, eu tenho noção que, na realidade, a expressão gringo não é bem vista por gringos, né? E honestamente, cara, pra mim gringo entra na mesma questão que eu falei agora há pouco, tá ligado? Olha só, um gringo chorar porque tá sendo chamado de gringo, pra mim é a babaquice, tá ligado? E também eu posso entender que gringo não é o chamado mais assim, ai, não é o tratamento mais nobre, mais digno também, mas também não, gringo não é xenofobia, sabe? Eu chamar um europeu, um norte-americano, ou até, né, um asiático, sabe, né, um africano aqui no meu país de gringo, eu não acho que tem problema nenhum, tá ligado? Né? Mas, enfim, né? Então eu sei que tem, né, essa expressão é mal vista por pessoas assim que não são que não são falantes do português ou do espanhol também que usa a expressão gringo, né? Então, né, mas o ponto é que esse é um certo preconceito que o brasileiro pode ter, assim, entre aspas, né? Mas eu disse que eu nem considero preconceito, sabe? Eu não acho que essa generalização, falta de conhecimento a respeito da variedade, né? Só que, assim, a gente não tem uma questão assim, de dizer assim, as pessoas, assim, os imigrantes no Brasil sofrem atentados do mesmo nível que a gente vê lá nos países norte-americanos, né? A gente não vê muitos casos, assim, de pessoas árabes sofrerem atentados aqui no Brasil, justamente porque aqui no Brasil também não tiveram capítulos de terrorismo, tá ligado? Essa é outra questão, tipo assim, terrorismo, assim, de origem de um grupo árabe, por exemplo, tá ligado? Essa é outra questão que eu não vou fazer essa comparação injusta, tá ligado? Quem sabe se aqui no Brasil, cara, tivesse tido qualquer atentado terrorista que tivesse sido atribuído a um grupo extremista religioso árabe, ia começar a aparecer aqui também, tá ligado? As pessoas árabes aqui no Brasil também começariam a ser taxadas assim, de extremistas antes de ter feito qualquer outra coisa, tá ligado? A mesma coisa que eu falei contra os asiáticos, eu também acho sim que o povo asiático, de modo geral, sabe, chinês ou não, entendeu? Sofre uma certa espécie de estigmatização, preconceito e tudo mais. Eu não acho que assim que não existe esse tipo de coisa aqui no Brasil também, entendeu? Mas ao mesmo tempo também que eu não acho que é grande o suficiente, forte o suficiente e trágico o suficiente a ponto de ser necessário de fazer uma retratação específica sobre esse tipo assim de situação, tá ligado? Aí pode ser desconhecimento meu, né? Pode ser desinformação minha, tá ligado? Mas é como eu percebo nesse presente momento, né? Mas né, é a mesma coisa que como eu falei, sabe? Seria muita ingenuidade, além de ingenuidade, eu acho que seria até um pouco assim racista, tá ligado? Esperar que um povo brasileiro, que quando se fala de povo brasileiro, em sua maioria, é tipo assim, o fenotipo, cara, o fenotipo, né, a cor de pele que maior compôs a formação da identidade do Brasil, né, é lusitana, né, luso-brasileira, no caso, entendeu? Assim, português, espanhol e africano e os povos indígenas do Brasil, tá ligado? Tupi-Guarani, né, em todas as suas infinitas tribos diferentes e tudo mais, né?
Então, isso daí é o que confere, assim, a nossa... Desde o Brasil, que primeiro foi, né, colônia, né, um reino do Brasil que pertencia a Portugal, digamos assim, né? Depois se tornou um império independente, né? Uma coroa independente. Depois se tornou uma república e tudo mais, sabe? A identidade do que seria o brasileiro nisso daí já tem esse caráter miscigenado, né? E dentro dessa própria miscigenação ainda tem desigualdade, ainda tem desequilíbrio, ainda tem racismo, ainda tem uma discussão, um debate muito acalorado sendo feito. Então, para mim, seria muita ingenuidade, e como eu falei, mais do que ingenuidade, seria até um pouco racista achar que o povo brasileiro estaria preparado para respeitar a diversidade asiática, tá ligado? E compreender, não vamos generalizar os coreanos com os japoneses, com os chineses, tá ligado? Sendo que a gente ainda nem conseguiu se compreender, não conseguimos nem enxergar a variedade, entendeu? Dessas composições que fazem a nossa própria terra, sabe? Originalmente, tá ligado? Então, é o tipo de coisa assim que eu basicamente eu não sei nem qual era o ponto de tudo isso que eu tô falando, mas né, bom, eu tô reconhecendo aqui que eu entrei no padrão, assim, programa sem contexto, tá ligado? Agora eu só vou discorrer livremente sobre essa questão, né? Só pra ir trazendo vários pontos diferentes, porque eu acho que eu nunca tinha mencionado sobre como que eu acho isso, né? Mas eu sei que eu tava falando que o Brasil, nesse presente momento, ele parece menos xenófobo que outros países do mundo, mas é porque eu acho que, em primeiro lugar, o Brasil também não recebe tanta imigração assim, tá ligado? Nem todo, tipo, indiscutivelmente a quantidade de pessoas que migram para os Estados Unidos, eu tô dando eles como exemplo, como comparativo, porque, cara, os Estados Unidos fez questão de se tornar um país que recebeu imigrante, né? Eles venderam a história do sonho americano, eles importaram a cultura deles para o mundo inteiro, e vocês podem ter certeza, cara, que graças aos filmes dos Estados Unidos terem sido levados para o mundo inteiro, um monte de gente ficou apaixonado com a ideia de viajar para a América, né? Que eles chamavam daí. Foi assim que eles conseguiram sequestrar o nome América, tá ligado? Foi assim que os Estados Unidos conseguiram associar o nome deles com a América, e é por isso que vocês já me viram aqui falando isso, já falei especificamente mais de uma vez, mas senão eu vou reiterar agora, tá ligado? Que eu não sou a favor do termo estadunidense, tá ligado? E eu não luto por receber o título assim americano, porque, em primeiro lugar, cara, eu já me identifico como brasileiro e mesmo eu nunca vou me falar assim, eu sou um americano, tá ligado? Nunca vai ser assim que eu vou querer me referir a mim mesmo. Então, sabe, se algum dia eu sentir necessidade de afirmar minha nacionalidade, sempre eu vou me chamar de brasileiro ou quem sabe até de latino-americano, entendeu? Eu gosto dessa expressão, não faço questão de falar americano, por assim dizer, né? Então, em segundo lugar, mais do que isso, tá ligado? Essa construção, cara, foi feita há décadas, né? E no presente momento, em qualquer lugar do mundo que tu falar a palavra americano, as pessoas vão pensar em alguém que nasceu nos Estados Unidos. Então, tipo assim, eu não faço questão de ficar brigando essa luta, tá ligado? Eu não vou sair por aqui viajando no mundo inteiro, em todos os lugares que eu chegar, as pessoas vão perguntar de onde que eu vim, eu vou falar, eu sou um americano, e o cara vai falar, ah, que legal, você nasceu nos Estados Unidos, eu vou dizer, não, eu nasci no Brasil, porra, o Brasil também é América, sabe? Tipo assim, vai se fuder, tá ligado? É um bagulho assim, muito assim, eu entendo da onde que as pessoas falam assim, o americano não quer dizer só quem nasceu nos Estados Unidos, eu entendo isso. Cara, mas eles importaram essa ideia, tá ligado? E graças a décadas, tá ligado? Há décadas deles levando os filmes dele pro resto do mundo inteiro, sabe? O resto do mundo, tipo, as pessoas não estavam nem pensando nessa história. Eles só estavam vendo o filme e lá no filme eles falavam America, America, America. E os caras ficavam assim, nossa, eu quero ir pra América. E quando eles estavam falando isso, eles estavam imaginando um lugar bem específico. Eles estavam pensando nos Estados Unidos da América, tá ligado? Então, assim, foi essa grande desconstrução que os Estados Unidos fez, que fez ele se tornar esse polo de imigração, fez ele também não gostar mais, né? Fez ele começar a querer construir o muro que o Trump prometeu e tudo mais, que tentar ser mais persecutório, né, com os... Persecutório? Enfim, persecutório, eu acho, né, com os caras que estavam fazendo imigração e tudo mais. Então, né, o Brasil não tem essa mesma dinâmica, tá ligado? A gente tem bastante imigrante, principalmente de países, né, em condição financeira ainda pior que a do Brasil, então a gente tem um certo fluxo de imigração, sim, entendeu? Não é como se o Brasil não fosse um país que recebe imigrantes, não, tá ligado? Mas né, eu acho que é desproporcional, tá ligado? Não é tão presente assim, tá ligado? O brasileiro, eu acho que
Um brasileiro médio não se sente, nunca se sentiu ameaçado pelo fluxo de imigrantes, tá ligado? Ao contrário de outros países e outros lugares que as pessoas até podem dizer assim, estou sentindo que tá se mudando tanto imigrante pra cá que eu que sou nativo desse país estou me tornando uma minoria, digamos assim, sabe? Aqui no nosso país, eu particularmente, né, tendo vivido a vida inteira aqui no Brasil e sempre em comunidades periféricas, eu nunca vivi num lugar que eu sentia que, nossa, as pessoas que vivem aqui na minha volta, a grande maioria não nasceu no Brasil, veio de outros lugares, veio de outros países, estão imigrando pra cá, sabe? Não é a minha experiência aqui, particular, né? E daí eu tinha mais alguma coisa, tipo, nesse mesmo assunto tá me lembrando de algo, só que agora eu vou falar de um tema que eu não tinha me lembrado agora, mas também acho que vale a pena comentar, né? Que daí também, assim, é uma xenofobia do brasileiro consigo mesmo, sabe? E essa aqui é bem particular, bem cultural, mas que eu também vou dizer que eu não sou o único a ter descoberto, né? Mas é um fato que eu não me lembro qual foi a primeira vez que alguém apontou pra mim, e até hoje em dia eu acho, sempre que eu vejo ele se repetindo, eu fico assim, nossa, que triste, e a única coisa que a gente pode fazer é conversar sobre isso para que, quem sabe, daqui a 20 anos isso seja normal, né? Mas, assim, eu vou direto ao ponto que o fenômeno que eu estou me referindo aqui é do que? Dos descendentes de indígenas, e parece que acontece muito mais com mulheres, né? Das descendentes de indígenas que são taxadas como descendentes de asiáticas, né? Ou melhor ainda, assim, de japas, sendo que na verdade a ascendência delas, né, é Tupi, Tupi-Guarani ou de alguma outra nação indígena e tudo mais, né? Que várias vezes a pessoa não sabe a própria ascendência, né? O que eu quero dizer com isso, se tu não entendeu, já que eu botei muitas palavras, né, ficou muito complicado, né? Tenta se lembrar de quando tu era criança e estava crescendo e tinha alguém assim no teu colégio, né, que era taxado de japa. Aí tu te lembra dessa menina e eu vou te fazer a pergunta, tu realmente acha que a ascendência dela era japa? Porque é evidente que a maioria das pessoas que recebiam esses títulos de japa, na verdade, né, os olhos puxados dela e tudo mais, na verdade era uma ascendência indígena, tá ligado? É muito tipo assim, não que não existiu nenhum, sabe, nenhum descendente de japonês, tá ligado? Mas daí tu vai saber claramente, entendeu? Se tu é uma pessoa com ascendência japonesa, tu vai olhar pros teus pais, pra tua mãe, pro teu pai, tu vai ver claramente que são, entendeu? Mas assim, o ponto é que eu vi muito, esse fenômeno aconteceu muito, tá ligado? E é um bagulho assim a ponto de eu já ver até representado em memes que um monte de gente reconheceu, tá ligado? Que a gente viveu muito isso, tá ligado? Que eu posso definir como uma espécie de xenofobia, sabe? Justamente assim, não porque é um ódio enraizado, mas assim, cara, é um desconhecimento tão grande, sabe? É uma falta, assim, pra gente entender como foi deixado, assim, um vácuo de, assim, de cultura mesmo, tá ligado? Como o povo brasileiro ah, foi negado a eles compreender a origem, sabe? A gênese dessa terra. Porque chegou ao ponto de pessoas, sabe, nem sequer entenderem que quando eles estão olhando para um rosto com olhos puxados, na verdade, não necessariamente eles estão vendo um oriental, e mais do que isso, além de não necessariamente, muito provavelmente é sim o indígena, tá ligado? Que tá muito presente no DNA do brasileiro médio, digamos assim, sabe? Então é um negócio assim que aconteceu recorrentemente, sabe? E é um negócio que eu vejo acontecer até hoje em dia. Até hoje em dia eu vejo certos perfis assim na internet, e daí eu vejo que a pessoa tem um certo apelido assim de japa, e daí tu olha pra cara da menina e tu fica assim, olha, ah, olhando pelo nome, olhando pelo sobrenome, tá ligado? Não me parece que essa menina tem ascendência oriental, tá ligado? Parece que, né, deve ser essa velha história daí que eu acabei de exemplificar, né? Aí agora, vou aproveitar para fazer uma pausa e vou ver o que eu tinha falado antes disso, porque tinha um tema que eu tinha ficado latente na minha cabeça, mas eu me senti compelido, acho que é melhor, né? Me senti compelido a dissertar sobre essa história aí das japas, as índias japas do Brasil. O que eu tinha para comentar era alguns assuntos referentes a esse lance de imigração, já que eu mencionei esse assunto, né? Agora aqui, quando eu tava falando sobre. Enfim, a pauta que eu acabei de mencionar antes, eu toquei nesse tema, e daí isso primeiro me fez lembrar sobre uma situação referente ao Catar, que foi um país que eu mencionei recentemente, né, no programa aquele que eu falei
sobre o islamismo e tudo mais, eu também mencionei brevemente sobre o Catar e tudo mais, a Arábia Saudita, e teve uma coisa a respeito do Catar que eu não sabia quando eu gravei aquele programa, que assim que eu soube, eu fiquei assim também bem espantado, tá ligado? Que também justificaria a lógica de que talvez quando aquele sheik falou que os, ca- os muçulmanos doam dinheiro pra pessoa mais, tipo, a pessoa mais pobre próxima a ele, talvez isso seja verdade, talvez eles façam isso apenas para pessoas bem próximas mesmo, sabe? Porque eu descobri que basicamente não existem pessoas nativas do Catar que sejam pobres, tá ligado? Literalmente não existe. Ah, é um país que já se acostumou faz bastante tempo a receber bastante imigração de outros países muçulmanos, sabe? Pessoas do Paquistão, pessoas do Egito, né, que é um país muçulmano e tudo mais, e outros países da região ali e tal, né, que eu não vou ficar listando todos até porque eu vou errar, mas eu sei que dois países que eu... Há indianos também, sabe? Bastante indianos imigram para esses países e essas pessoas só podem imigrar para o Catar já com a função de um emprego, tá ligado? Eles só podem imigrar já praticamente com um emprego já encaminhado e só podem se manter lá dentro enquanto estiverem empregados, sabe? Não tem como tu ficar no Catar desempregado. Então, pense nisso, tá ligado? Pense nisso que é um país que já faz um bom tempo que se organizou dessa forma. Tenta imaginar se fosse assim no Brasil, tá ligado? Imagina que existe poucos brasileiros nativos, no caso de pessoas que nascem no Brasil, porque os pais deles já eram nascidos aqui do Brasil, de uma linhagem brasileira, digamos assim, entendeu? E todo o trabalho braçal feito no país é feito de imigrantes, sabe? E os próprios os catares, né, que se não me engano é catari, né, quem nasce no Catar, os próprios catares, sabe, eles variam entre ricos e riquíssimos, sabe, tipo assim, bilionários e alguns dos seres humanos mais ricos do mundo, entendeu? Então, não existe gente nascida, né, de uma família, né, um herdeiro lá de alguém que faça parte do Catar que não seja pobre. Então, quer dizer, que seja pobre no caso, né? Então é um bagulho assim que eu fiquei bem assim louco com esse lance de imigração, tá ligado? É bem difícil imaginar os desdobramentos sociais e culturais estranhos que isso gera num país, tá ligado? Então, mas sim, existe pobreza no Catar, não é que nem o Sheik falou, não. Existe pobreza, assim, a diferença é que não é nas pessoas nascidas de lá, sabe? É algum dos imigrantes e tudo mais que acabou ficando. Acabou não, né? Ficou numa condição dessas assim e tal, né? Mas, enfim, doido, né? E daí, como eu tinha mencionado imigração, tinha uma. Eu não me lembro por que eu tinha pensado em mencionar uma vez sobre isso, nunca tinha mencionado. Então agora eu vou despejar assim alguma informação ah, aleatória, praticamente, sabe, sobre essa questão assim da imigração, né? Mas aqui é uma observação que eu acho que é pertinente, tá ligado? Porque esses fenômenos todos, né, de imigração, principalmente modernos, eu diria, eles são marcados por uma questão específica que quase sempre o demográfico que lidera esse processo de imigração costuma ser homens relativamente jovens e solteiros, sabe? Isso em questão estatística e praticamente em qualquer país, né? Porque geralmente, sabe? Tipo, imigrante de modo geral seria qualquer pessoa que sai do seu país para ir morar em outro, né? Mas é que daí eu tô querendo fazer uma distinção mais específica que o que leva muitas pessoas a deixar sua terra natal, né? Ou é por má condição financeira, ou é também por uma condição assim, de insegurança, né? Por exemplo, conflitos, guerra civil ou simplesmente alta criminalidade, né? Então, esses são o tipo de pessoas que têm mais chance de querer tentar a vida em outro lugar, né? E ainda por cima, o fato de ser um homem solteiro facilita isso daí, entendeu? Uma pessoa que ela já é uma casada, já tem um, né, um parceiro, um cônjuge, ainda mais filhos, né? Fazer essa travessia é muito mais complicada. E não que nunca tenha acontecido, né? É evidente que até aqui no Brasil existiram várias famílias que imigraram para o Brasil, né?
Desde famílias europeias até famílias asiáticas e tudo mais, né? Que fizeram imigração para essas terras aqui e tudo mais. Então, aí tipo, né, eu não vou fazer um esclarecimento desses, embora pudesse fazer, mas vai sair um pouco do fio da meada, né? Não que tenha muito fio da meada nesses programas. Mas, enfim, daí da imigração. Ah, tá. Então, né, por ser esse tipo de demográfico, é o que também levanta certas, assim, gera certas, assim, como posso dizer assim, um termo bom, né? Mas gera um certo sentimento de inquietação por parte dos países que recebem uma taxa alta de imigração, sabe? Ainda mais assim, sei lá, mulheres podem sentir-se ameaçadas, entendeu? Pela grande presença, né, de homens imigrantes, ainda mais se for uma mulher com uma visão xenófoba, né, ou xenofóbica, né, que mais uma vez eu fiquei em dúvida, eu devia ter conferido isso antes de continuar o programa, né? E os homens também, né? Os homens, né, que xenófobos ou não, mas principalmente os xenófobos, né, também teriam mais razões, né, para sentir-se ameaçados e tudo mais por ser um homem solteiro, entendeu? Chegando no país dele, ainda mais aquela velha e horrível lógica, né, de roubando, roubando o seu trabalho, roubando o seu emprego e tudo mais, né? Então, né, sobre essa pauta, sobre esse tema de imigração, eram essas coisas assim, né, que eu acho que eu tinha para comentar. Mas daí, né, progredindo, que eu tinha mencionado que algumas das outras coisas que eu tinha para mencionar teria a ver teriam sido tiradas basicamente daquela conversação que eu tinha visto com esse tema geopolítico, né, sendo feito por dois brasileiros, embora um deles não seja brasileiro de nascimento, mas o sujeito viveu a vida dele quase que inteira no Brasil, né? O outro também não tenho certeza se não era mais ou menos a mesma história também, né? Mas enfim, uma das coisas que um desses caras falou no meio da conversa deles, que eu achei uma frase tão que tão escrota que as pessoas tentem usar esse tipo de coisa como argumentação séria numa conversa, tá ligado? Mas ele disse que basicamente a frase é a seguinte, que democracias não atacam democracias, né? Basicamente isso, dizendo que nunca na história do Brasil, nunca na história do mundo, entendeu? Uma democracia atacou a outra, né? Que todos os países, tipo, sempre que tinha uma guerra acontecendo, é porque um dos países não era uma democracia. E daí, tipo assim, é o tipo de coisa que eu não vou me prestar a realmente fazer uma investigação e depois chegar com o veredito para ver se isso daí é verdade ou não. Mas assim, só por ser uma frase assim de efeito, sabe? Já foi o tipo de bagulho que eu pensei assim, caralho, que ah, tentativa assim de simplificação de uma coisa que com certeza não dá pra definir de uma forma tão, sabe, barata assim, sabe? É um bagulho assim barato, porque olha, a quantidade de ataque que já rolou né, na história desse, tipo assim, isso para não falar, cara. Isso para não falar, porque daí nós vamos comer, tipo assim, a gente teria que começar, a gente teria que ser bem assim, pragmático em quando que, a partir de qual momento que isso entra em vigor, tá ligado? A partir de qual momento que isso vai ser em vigor. Porque assim, democracia, historicamente falando, já existiu há muito tempo atrás, né? E é muito difícil saber quais países, né, quais nações, quais grupos, né, independentes foram devastados ao longo da história e que eles não viviam numa espécie de democracia na organização deles, sabe? Então já começaria por aí, né? Mas mesmo que assumindo que isso daí tá vindo, sei lá, essa lógica que ele tá falando é a partir, sei lá, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, né? Olha, países como Estados Unidos, países como Inglaterra, por exemplo, sabe? Ao longo do século XX, né? Fizeram tantas invasões na Inglaterra, eu sei que, por exemplo, né, eu sempre me esqueço qual é o número, mas eu sei que parece que só houve 35 países no mundo que não foram invadidos por ingleses em algum momento da história, sabe? Dos quase 200 países que existem, apenas 35 que não foram invadidos por ingleses em algum momento. Então, assim, é um bagulho bem, bem impressionante, tá ligado? Então, assim,
dizer que nenhuma dessas invasões, dizer que nenhum desses ataques foi feito contra uma democracia, tá ligado? Dizer, é um bagulho assim de... Cara, eu achei realmente assim um bagulho assim que quando eu ouvi eu fiquei bem incomodado, sabe? Eu fiquei bem incomodado porque eu fiquei assim, nossa, parece um bagulho assim bem falacioso. Mas como eu disse, eu não vou investigar, até porque daí, né, é um bagulho assim que eu pensei assim, muita perda de tempo, sabe? O que me importa mais é, tipo assim, o cerne da questão, sabe? O cerne da questão. Porque daí parece que tá querendo legitimar, sabe? Parece que tá querendo dizer que toda vez que houve uma interação belicosa entre duas nações, sabe? Nunca rolou nesse sistema assim, que a gente chama de democrático. Até porque também, né? Teria que entrar em várias questões, assim, sabe? Qual, tipo, quais democracias que tem aí no mundo podem se dizer bem representativas, tá ligado? E aí eu vou pegar até as do lado de cá também, sabe? Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, por exemplo, são dois países que eu não consideraria assim países com uma democracia bem forte, não, tá ligado? O próprio Estados Unidos da América, por exemplo, se sobre essa onda, tá ligado? Eu não posso dizer que todas as vezes que ele tava funcionando assim, todas as vezes que ele tava agindo por aí, ele tava sendo uma democracia. E quando eu digo assim democracia, cara, não é simplesmente das pessoas estar votando num presidente, tá ligado? Eu tô falando de como a gestão tá funcionando, sabe? É isso que eu tô me referindo aqui ao Brasil também, sabe? Que o Brasil não está numa ditadura fechada, até porque na época que o Brasil era uma, tipo, ele já teve uma ditadura com ditadores mesmo, né, no poder, tipo Vargas e tal, né, mas a última ditadura que teve aqui no Brasil nem chegou a ter um cara que teve a coragem de dizer que ele era o ditador, né? Eles fizeram também um sistema de ter dois partidos para ser votado, mas o ponto é que os dois partidos ali não iam fazer nada contra a intenção já estabelecida, sabe? E os Estados Unidos da América já se definiu assim, cara, já faz muito tempo que os Estados Unidos conseguiu, cara, deixar assim de uma maneira super mega cultural a ideia de que tu só pode votar em republicanos e democratas, e quando tu vai estudar como que esses dois países governam, sabe? Tu vai ver que no final das contas os dois são a mesma máquina de extermínio, né? Tem vários aqueles memes que fazem assim, tipo a comparação, sabe? Que os republicanos, né, lançam mísseis, os democratas lançam os mísseis com um adesivo LGBT colado, tá ligado? Porque hoje em dia, né, um deles é vendido como a esquerda dos Estados Unidos e outro é vendido como a direita, mas se vocês forem ver, assim, por exemplo, assim, o que sintetiza bem isso é, por exemplo, na época que o Barack Obama era presidente, foi a época que os Estados Unidos mais mobilizou exército, tipo, para fazer as invasões que estava rolando, sabe? Invadiu mais países e manteve-se firme em todas as invasões que ele já estava, né? Supostamente no período que era o republicano no poder, que era o... Acho que é isso, né? Que agora, eu não, acho que democrata, eu não sei. Eu me confundo, porque, né, eu não importo tanto assim com a nomenclatura. Né? Mas o ponto é que era isso, tá ligado? Esse tipo de ideia que eu tô querendo sintetizar. Então, quando tu vai vendo essas lógicas, daí fica muito difícil assim, quando que uma democracia realmente estava no poder, quando que ela realmente era legítima. Então foi uma frase que eu fiquei assim, olha, eu não sei quem é que cunhou essa frase, mas eu consigo imaginar que o cara que escreveu essa frase sabia muito bem do poder de manipulação dela e como seria bom emplacar essa ideia na cabeça das pessoas, sabe? Provavelmente o cara que estava escrevendo essa frase era um cara que vivia num país que com certeza prosperou e fez grana através de invasão, de saque, né, de tomada de posse de terrenos, de propriedade, digamos assim, e agora, um cara que vive lá nesse lugar, desse benefício, gosta desses privilégios, está querendo estabelecer que apenas, né, países que não são democracia é que merecem ser invadidos. Apenas esses países que não são civilizados é que nós invadimos lá, ferramos com eles, destruímos eles pro bem deles e depois a gente sai. Então, né, foi uma frase que eu vi assim, caralho, mano. É foda, tá ligado? É foda ouvir uma coisa dessas e não ver problema nesse tipo de coisa, né? E daí também, nesse tipo de papo, assim, eles mencionaram coisas assim, termos como capital social, bem-estar social, esse tipo de expressão, tá ligado? Que eu não vou definir elas aqui. Se tu quer saber o que quer dizer capital social, pesquisa, bem-estar social, né? Mas assim, pra mim, essas ideias e várias outras, entendeu?
que são assim políticos sociais, sociopolíticas, digamos assim, e também socioeconômicas, melhor dizendo, né? Eu acho que elas têm assim certos elas ajudam a criar certas distorções na hora que nós analisamos a nossa vida num país, assim, a vida no Brasil, por exemplo, em relação a outros países do mundo, sabe? E as pessoas tentam importar esses termos, tentam importar essas lógicas e parece que elas não se sustentam na prática, e eu acredito que definitivamente elas não se sustentam na prática, e eu não acho que seja por questões econômicas, tá ligado? Esse que é o que da questão, né? Eu não acho que seja por questões econômicas, né? Que, que eu, talvez seja a parte mais, assim, revolucionária ou absurda do que eu sugiro aqui, né? Porque, assim, eu acho que o governo médio europeu valoriza o cidadão médio europeu, e daí eu tô querendo fazer uma amalgamação mesmo, tá ligado? Eu tô querendo fazer uma generalização, né? Tem todos os países europeus, aí tenta pegar uma média, né? Então eu tô falando, o governo médio europeu valoriza o cidadão médio europeu muito mais que o governo latino-americano, por exemplo, valoriza o seu cidadão latino-americano. Mas daí eu vou focar no Brasil, tá ligado? No meu país, porque é o que eu acho que eu tenho, assim, né? Invocando uma cláusula que eu não acredito, né? Mas com um tom satírico, né? Usando o meu lugar de fala como brasileiro, eu acredito que a razão pela qual o governo brasileiro não aplica essas mesmas lógicas, entendeu? Não é porque o governo brasileiro não tem um poder de arrecadação tão alto, né? Quanto os governos lá de fora. Porque os caras falam esse tipo de coisa, lá na Europa a qualidade de vida é muito alta, mas os caras pagam muito imposto, então, haha, né? Esses idiotas, né? Esses escandinavos imbecis que pagam um monte de imposto, hahaha, né? Pro governo deles, né? Imposto é roubo, né? Então os caras falam essas coisas assim. E daí eu fico assim, mano, não é esse o ponto, tá ligado? O ponto é. E tem toda aquela questão assim, de diferença de quantidade de população, mas é que a diferença de quantidade, o que importa é o seguinte: tem muito mais chance do governante médio desses países sentir que o cara da base da sociedade daquele país tem alguma espécie de laço, de vínculo, de parentesco com ele, e de certa forma provavelmente tem, tá ligado? Aí tem que conferir taxas de imigração, taxas de miscigenação e esse tipo de coisa para defender, né, com mais assim precisão o que eu tô sugerindo aqui, tá ligado? Enquanto por outro lado, aqui no Brasil, tá ligado? Rola um processo bem diferente. Existe uma população muito grande, uma grande mistura de população, de valores culturais, de valores étnicos, né? E daí, grande parte da nossa parte, dos nossos governantes, e quando eu digo os nossos governantes, cara, aí nem é só apenas os políticos, porque os políticos, em última instância, têm que atender o interesse de poderes, cara, que no nosso sistema de poder hoje em dia são interesses capitalistas, sabe? Interesses financeiros. Então, em última instância, o que vai mandar em tudo é a grana, né? Então, em última instância, os governantes, então, os detentores de grana do nosso país, aqui do Brasil, e depois disso refletindo nas políticas implementadas pelos governantes do Brasil, que têm que representar os interesses financeiros dessa elite que governa o Brasil financeiramente, esses caras tendem a sentir-se menos vinculados ao brasileiro médio, com menos, tipo assim, características em comum. E mais do que isso, né? Na minha opinião, vocês já ouviram falando sobre esse tipo de coisa. Na minha opinião, essa gente, mais do que isso, eles desprezam o brasileiro médio. Eles detestam. Eles não se sentem tipo, é por isso que eles não têm empatia, e é por isso que eles não têm simpatia, tá ligado? E é por isso que não existe bem-estar social. Porque os nossos governantes não nos enxergam como equivalentes, entendeu? Essa é a grande diferença, tá ligado? Essa é o que da questão, e é por isso que
a vida média de um brasileiro comparada à vida média de um europeu, né? E aí tem um monte de gente assim falando, ah, mas tem país, blá, blá, blá. Sim, cara, eu fiz uma generalização, tá ligado? Generalização. Se tu acha que não funciona assim, se tu acha que na maioria, sabe, na maioria dos países da Europa, se tu comparar a vida do brasileiro com a vida de todos os países da Europa, se a maioria daria que a vida do brasileiro é superior, a qualidade de vida do brasileiro é superior, e o governo brasileiro faz uma governança que permite que o brasileiro médio tenha acesso a recursos com maior qualidade, com uma entrega de benefícios maior, uma entrega de serviços maior, e até com uma liberdade econômica e social maior do que na maioria dos países da Europa, aí tu tem uma visão diferente da minha, tá ligado? Tu tem uma visão diferente, mas então eu fiz uma generalização sim, né? E se fosse mais específico, seria indiscutível, sabe? Se fosse pensar a Dinamarca, será que o governo dinamarquês enxerga o morador médio da Dinamarca com maior dignidade que o governo brasileiro enxerga o morador médio do Brasil? E a minha resposta, evidentemente, é que sim, sabe? É óbvio que sim. E daí as pessoas têm que se perguntar por quê? Por que rola essa diferença? Tá ligado? E eu acabei de explicar. Se vocês não entenderam o que eu quis dizer, são por questões assim que tem a ver com essa parte, uma parte toda assim de eugenia, que tu pode definir como racismo mesmo, ou no mínimo como supremacia, tá ligado? No mínimo como supremacia, que é o cara, mesmo ele dividindo o terreno conosco, tipo assim, o cara nasceu no solo brasileiro, mas como de certo ele nunca teve que passar pelas dificuldades do brasileiro médio, ele nunca se relacionou com o brasileiro médio, ele nunca entrou numa escola pública, ele nunca usou um serviço público de saúde, ele nunca usou um transporte coletivo, tá ligado? Ele nunca viveu as experiências médias junto com os brasileiros médios, ele adquiriu um desrespeito, um desdém, quem sabe até um nojo ou ódio do brasileiro médio, tá ligado? Então, esses caras daí, é óbvio que eles não estão nem aí para bem-estar social. É óbvio que não é a mesma coisa que um cara desses países escandinavos tomando decisões que eles querem, assim, aquele cara tá tomando uma decisão que vai afetar a vida da sobrinha dele, tá ligado? Se vocês não estão entendendo o raciocínio que eu tô falando, sabe? Pensem nisso, tá ligado? É um país muito menor, a população muito menor, tá ligado? Os caras lá têm muito mais noção de que eles estão tomando atitudes e medidas que vão afetar diretamente a vida de uma pessoa que eles se importam, que eles amam, né? Então essa é outra questão, né? O Brasil, por ele ser gigantesco assim, cara, tu achar que esses caras que não são pobres, não viveram com os pobres, não interagiram com os pobres, entendeu? E daí, cara, eu não tô querendo fazendo assim uma atribuição de juízo, assim, ó, no estilo assim, olha, pode ser, o cara pode ser exceção, cara, mas eu acho que se o cara, pro cara ter nascido num contexto diferente disso e ainda sem se humanizar, ele tem que ter se obrigado, tá ligado? Ele tem que ter se obrigado, tipo assim, um cara que ele não precisava andar de ônibus, mas ele anda, tá ligado? Um cara que não precisava usar o SUS, mas ele usa. O cara que não precisava colocar o filho dele na escola pública, mas ele coloca, tá ligado? Porque daí mesmo ele não precisando, ele tá se colocando ali, ele vai conseguir entender mais ou menos o que passa na cabeça do brasileiro médio através da vivência, né? Que a maioria dos brasileiros vão ter que encarar, sabe? A maioria dos brasileiros vão ter que enfrentar. Então, no presente momento, cara, eu não acho que esse tipo de pessoa compõe a maioria dos nossos governantes, entendeu? Sejam eles os governantes políticos, sejam eles os juízes, sejam eles os ministros, sejam eles os advogados. Bom, esse programa não era pra ser sobre todas essas coisas, mas já que eu já mencionei eles, tá ligado? Eu vou ter que entrar nesse tipo de assunto assim, tá ligado? Porque assim, essa é outra coisa que vocês têm que, né? Se vocês já ouviram extensivamente essas ideias assim, de racismo estrutural, de preconceito estrutural, entendeu? E essas coisas, e vocês já ainda não progrediram em certa etapa no raciocínio, ou vocês ainda são, apesar de vocês acreditar, vocês ainda são meio céticos como que isso se manifesta, deixa de se manifestar, vocês têm que entender como que essas coisas chegam assim nessas esferas de poder bem grande, tá ligado? Essas perguntas que tu tem que se fazer. Qual categoria financeira de pessoa compõe essa elite do nosso judiciário, do executivo, tá ligado? Pensem nisso, tá ligado? Pensem nisso. Se vocês pegarem a maioria dos ministros do Brasil, sabe? De todos os tribunais, sabe? A maioria dos ministros, se vocês pegarem a categoria de advogados, claro que é difícil tu enxergar todos os advogados, mas daí tentando fazer uma generalização. E também para os juízes, cara. Também para os juízes.
Tu tem que fazer essas perguntas assim para te conseguir entender como que as pessoas que estão no poder mantêm o famoso racismo estrutural, tá ligado? Tu tem que se perguntar assim, será que a maioria dos advogados, a maioria dos juízes, a maioria dos ministros, realmente essas pessoas não têm valores racistas dentro deles? Eles são pobres ou eles são ricos? A maioria. Sabe, eles são homens ou eles são mulheres? Eles são brancos ou eles são negros? Quais são os valores que tá dentro da maioria dessa gente? Tá ligado? Que vida que eles teve? Vocês acham que a maioria dos advogados do Brasil são pessoas de origem pobre? Tu acha que são pessoas de origem humilde? Tu acha que são pessoas que enfrentaram as adversidades e enxergam o mundo pela lógica e pela ótica de quem não tem nada? Ou tu acha que talvez a maioria das pessoas que são juízes, a maioria das pessoas que são ministros, a maioria das pessoas que são advogados não sabem o que é a pobreza, não lidaram o que é a pobreza e pelo contrário, né, viveram no meio do privilégio, vêm de famílias de pessoas assim, entendeu? Sabe? E essas são as pessoas, tipo, eu listei categorias que compõem, cara, como que a sociedade vai funcionar na prática, tá ligado? E tipo, em colaboração, tá ligado? Em colaboração. Porque tem os ministros que, em ordem hierárquica, poderiam ser os que estão em cima, mas olha só, do jeito que um juiz, a cada caso, cara, a cada caso individual que ele, tipo, decide analisar, e mais do que isso também, o quanto que um advogado, até quando ele está defendendo algo que ele pode até saber que não é correto, ou que nem ele acha correto, mas o quanto que ele demonstra empenho para ganhar uma causa que ele sabe que não deveria nem ter ganho em primeiro lugar, mas é ainda, tipo, é assim que o sistema de justiça do mundo foi feito, sabe? Justiça, tá ligado? A gente criou um mundo que para fazer justiça existe uma chance alta de a pessoa que deveria ser taxada como culpada, mesmo que o defensor dele saiba disso, sabe? O defensor dele vai fazer de tudo para que ele saia com a pena mais branda, porque essa é a justiça que a gente institucionalizou. E esses são os nossos profissionais, né? Essas pessoas que têm que ter na cabeça deles como objetivo final alcançar um resultado e não tem nada a ver com moral, não tem nada a ver com ética, não tem nada a ver com certo e errado. Tem a ver com algo profissional. O cara estuda, o cara aprende, o cara entende como que ele pode fazer com que uma pessoa que até ele acha que não deveria ser inocentada ou ter seus crimes atenuados, ele faz o melhor possível para que lá seja entregue, porque é o que tá, né? É o que, do jeito que nós falamos, tem que ser, tá ligado? É assim que essa é a justiça, né? Não só brasileira, né? De vários outros lugares do mundo, mas essa é o nosso ideal, o nosso padrão de justiça. Então, né? Essas perguntas que eu acho que nós temos que nos fazer para a gente começar a compreender melhor como que existe, da onde que existe e por que segue existindo. Por que que segue existindo essas coisas que a gente fala, e quando eu digo que a gente fala, cara, eu não tô querendo falar assim de maneira para diminuir e justamente eu falo sobre essas coisas porque para mim não tem problema nenhum ficar repetindo eternamente, tá ligado? Porque para mim existe a necessidade dessas coisas serem debatidas e serem expostas, né? Ainda mais quando a gente vai cada vez mais tropeçando em evidência e tudo mais, que sustenta a ideia de que existe sim esse conceito agindo na prática, sabe? Na prática, no jeito que a gente vive, né? Então, cara, tudo isso se liga na mesma história, tá ligado? Tudo isso se liga na mesma história que o que eu tô querendo dizer é, daí é que vem a ideia quando eu digo que a elite financeira do Brasil, os ricos do Brasil, os grandes milionários, sabe? Os milionários. Provavelmente tu que tá me vendo não conhece nenhum deles. Tipo, ao vivo, provavelmente tu não frequenta a casa desse cara. Provavelmente não aperta a mão desses caras que eu tô falando aqui, entendeu? Essa elite financeira do Brasil, por essas questões todas que eu expliquei, entendeu? Tanto da parte do bem-estar social lá, tanto na parte dos governantes de não enxergarem aqueles que eles governam como alguém, tipo, próximo a ele, como alguém que ele gostaria mesmo de ajudar, né? E também daí fui explicar sobre essas, assim, sobre como que esses cargos, né,
tidos como alto escalão, e não só como alto escalão, como aqueles que vão nos ensinar o que é certo e errado, como aqueles que vão decidir o que é certo e errado, como aqueles que vão julgar, que avaliar e vão dar como exemplo. Vocês confiam que essas categorias estão impregnadas com valores morais e éticos que vocês definem como aqueles de ideal de igualdade, sabe? Tu acredita que essas pessoas nessas condições que eu descrevi aqui, sabe, generalizando e assumindo que seja nessa coisa. Para quem não respondeu as perguntas que eu falei, sabe, eu quis dizer que eu assumo que a maioria das pessoas que são ministros são homens brancos, ricos e provavelmente preconceituosos, tá ligado? E o mesmo vale para as outras categorias. Não todos, não 100%, mas eu tô falando assim de proporção, tá ligado? De proporção. Se tu não acredita em mim, vai lá ver todos os ministros, sabe, dos 3 poderes lá. Vai ver todos os ministros, vai ver a idade deles, o gênero deles, vai ver a cor de pele deles, vai ver todos. Aí tu não é pra te pegar e tu falar, ah, eu encontrei tantas mulheres, eu encontrei, né, esse homem negro aqui que tá completando a cota, tá ligado? Vai ver a proporção. Aí tu tem que te perguntar intimamente o quanto realmente a favor de ajudar os pobres, de ajudar os miseráveis, de acabar com o racismo, de acabar com a homofobia, o quanto que essas pessoas realmente querem isso. E daí não apenas, tipo, e os ministros é porque um número menor é um pouco mais fácil de fazer esse exercício, né? Aí depois teriam para juízes. Dá para saber, eu tenho como saber exatamente isso que eu falei para vocês, eu tenho como saber a cara de todos os juízes do Brasil, os valores morais deles, o que eles acreditam, o que eles defendem, a orientação sexual deles, a cor de pele deles. Não tem como saber não, mas né, eu tô pensando quais são as pessoas no Brasil que tiveram condições para sequer concorrer ao cargo de juiz, sabe? Quantas pessoas, tu que tá me ouvindo aqui, quantos juízes tu conhece, quantos juízes frequentam a tua casa, quantos juízes apertam a tua mão, o quanto que tu sabe sobre os juízes do Brasil, sobre os advogados do Brasil, sobre os ministros do Brasil, sobre as origens deles, sobre os valores deles, sobre o que eles perseguem, sobre o que eles buscam, sobre o que eles acham que é o melhor para essa nação de verdade, quanto que tu e eles estão compactuando nesse momento, né? Então, como eu disse, o programa era para ser meio que xenofobia, depois já foi transferindo para umas partes da governança mesmo, e daí agora já tô, sei lá, cara, é crítica. Crítica e, né, e eu voltei aqui para gravar a conclusão deste programa, digamos assim, e eu fiquei sabendo de uma informação que tem bastante a ver com isso, sabe? Então eu vou mencionar um fato de que o Silvio Almeida foi nomeado como ministro dos Direitos Humanos, e até onde eu sei, parece que ele já aceitou, né? E para quem não sabe, Silvio Almeida, ele é um escritor, um filósofo, acho que ele também é jurista brasileiro, sabe? Então, assim, é um pensador intelectual, autor de livros, né? Ele escreveu um livro importantíssimo, assim, no debate público contemporâneo do Brasil, que é um livro chamado Racismo Estrutural. Ele é o cara que dá para dizer que ele foi o principal responsável para essa expressão ter chegado em todos os campos da sociedade, sabe? Inclusive até a mim, por exemplo, né? Ele é o cara que tem feito isso daí, então é um homem negro, evidentemente, né? Quer dizer, não, evidentemente, mas para quem não sabia ou para quem não sabe agora está sendo informado sobre isso. E ele, para mim, né, é óbvio que esse cara ter sido nomeado como ministro dos Direitos Humanos é muito superior ao nosso atual ministra, né, que até onde eu sei seria Damares, né. Eu não sei se o ministério mudou o nome, porque parece que o dela... Eu não sei se o dela era Ministério da Mulher, das Minorias, daí eu não tenho certeza. Mas eu tenho certeza que a Damares ela era ministra de um ministério profundamente ligado à formação dos direitos humanos na sociedade brasileira, tá ligado? Eu sei que é isso. Então o Silvio tá vindo literalmente para substituir ela, então é o tipo de coisa que para mim, olha, eu não tenho problema nenhum de ser parcial nesse momento, tá ligado? Mesmo sem eu ser especialista sobre uma das duas figuras, e eu não sou, eu tenho alguma ideia de quem é a Damares, eu tenho alguma ideia de quem é o Silvio Almeida, então, olhando de fora, sabe, analisando de maneira fria a situação, eu posso dizer assim, sem sombra de dúvidas, que é o tipo, do meu ponto de vista como cidadão, o Silvio Almeida ser o nosso ministro, né, no ministério que, para começar, eu não acho insignificante, eu não sou contra, tá ligado? Eu acho que direitos humanos são importantes, eles precisam ser claros, bem identificados, propositivos, sabe?
de uma forma que vai gerar maior inclusão e também progresso na nossa sociedade como um todo, tá ligado? Então, pra mim, direitos humanos são necessários, tá ligado? É só por causa de existir esse tipo de expressão e esse tipo de norma ter sido institucionalizada que a gente não vive num país que tem execuções públicas. A partir do momento que os nossos serviços de direitos humanos não se pronuncia sobre isso, não fala tipo assim, olha, inconstitucional, sabe? É criminoso, é errado, é danoso a gente matar seres humanos em praça pública para as pessoas verem. A partir do momento que não tem algo determinando isso especificamente, cara, essas coisas podem voltar a acontecer, tá ligado? Então, assim, as pessoas tratam os direitos humanos como se fosse, assim, só um bagulho que, ai, as pessoas se lembram dessa expressão só para tentar ser contra uma parte que eles acham que é extremista, mas não tem que, as pessoas têm que se lembrar por que que foi necessário ser criado esse tipo de ideia, tá ligado? Por que que as pessoas sequer foram conversar sobre isso, né? E até a própria origem desse próprio termo, dessa expressão, eu já ressaltei que em si ela é racista, tá ligado? Porque os direitos humanos não existiu durante o período da escravidão, porque evidentemente que os direitos humanos não compactuam com a escravidão, tá ligado? Tu não tem como tu viver numa sociedade escravagista e acreditar em direitos humanos. É impossível tu sustentar essa crença. Só que daí, quando a escravidão já tinha sido abolida, e daí quando começaram a ver certos terrores acontecendo até mesmo com pessoas brancas, aconteceu a necessidade de ser institucionalizado esse sistema de direitos humanos, sabe? Então até nisso, até nessa coisa que poderia ser digna e nobre, se a gente for ser honesto, a gente vê que ainda tem um caráter racista, tá ligado? A gente vê que só começou a ser interessante pro Estado tentar vir certo abuso com seres humanos quando esse abuso já estava afetando pessoas de pele branca, tá ligado? Então, né? E não que historicamente, só para destacar ainda mais do que isso, não que historicamente pessoas brancas não tivessem sido mutiladas, retalhadas, mulheres brancas foram mortas sempre, né? Historicamente sempre foram mortas, e homens principalmente, né? Eram despedaçados, sabe, empalados, decapitados para ser utilizado como exemplo, entendeu? Não é isso que eu tô dizendo aqui, mas eu tô falando assim, até nos avanços da lei, tá ligado? Institucionalmente, quando foram tendo esses supostos avanços civilizatórios, avanços moralizantes até eu diria, sabe? Houve uma urgência, houve uma necessidade por trás disso quando começou a bater na bunda de certas pessoas, tá ligado? É isso que eu tô querendo apontar, como que no final das coisas, até avanços que eu considero bons, ainda assim, né, eles poderiam ter vindo antes por causa de outras pessoas, se quem fosse capaz de fazer esses avanços não fosse racista, tá ligado? Se quem fosse capaz de mudar a lei antes não fosse racista, as coisas teriam mudado antes, tá ligado? Só que não foi assim que aconteceu, então é isso que eu tô reiterando aqui, tá ligado? Então, assim, esse daí tem tudo a ver com o que eu tinha falado antes, tá ligado? Infelizmente, o Silvio ele vai ser a exceção, tá ligado? Como eu mesmo tinha dito aqui, né? Não dá pra pegar e tu pegar as exceções, entendeu? O juiz negro como exceção, o ministro negro como exceção e usar essas pessoas que são extraordinárias pela definição da palavra, tá ligado? Se ali tem pouco daquele exemplo, se torna extraordinário. O comum é o que tem abundância, o extraordinário é o que tem pouco, tá ligado? Então, por definição, esses caras são extraordinários, né, nas posições que eles estão. Então isso daí não é pra gente acreditar na falsa democracia racial que faz parte da identidade do Brasil, tá ligado? O nosso país foi vendido durante muito tempo como uma falsa democracia racial, com uma falsa igualdade racial, sabe? A gente acreditou nisso justamente porque o nosso governo, que também era racista e que também era separatista no sentido de querer dividir a população, segregar e gerar competição, ele realmente fez táticas diferentes e que eu acredito que são ruins, são prejudiciais, mas eu já falei aqui mais de uma vez que eu considero até menos prejudiciais do que um apartheid deliberado, sabe? Do que uma segregação explícita, que é isso que eu tô falando. O governo brasileiro nunca tomou essas medidas, né? Após a abolição da escravatura, né? Demorou muito para abolir a escravidão, só que o governo brasileiro, tipo, em questão constitucional, tá ligado? De fazer leis especificamente assim, segregando e separando de uma forma que o próprio Estados Unidos manteve até, sei lá, não sei se foi a década de 50 ou 60, que começou a desaparecer as últimas leis de segregação racial, tá ligado? O Brasil não fez isso, o que não quer dizer que as pessoas negras vivendo no Brasil estavam vivendo em igualdade com as pessoas brancas, tá ligado? Porque elas não estavam, entendeu? Mas foi aí que o Brasil, que o governo brasileiro, que o Estado brasileiro conseguiu mascarar esse racismo estrutural,
entendeu? Foi aí que ele conseguiu fazer de conta, né? E nós, enquanto nós crescíamos numa sociedade racista, e quando eu digo nós, tô falando eu também, tá ligado? Enquanto eu crescia numa sociedade racista, eu ainda acreditava na ideia de que o Brasil não era um país tão racista assim, tá ligado? E não que eu nunca achei que não existisse racismo, entendeu? Eu já dei aqui vários exemplos pessoais, né? Deixa eu ver se eu só quero refletir aqui se eu já falei tudo que eu tinha sobre essa questão dessa transição de ministros. Bom, só para concluir que eu falei que não é, tipo, que é exceção, mas também assim, eu acho que é digno de nota, tá ligado? Porque daí, pelo menos no caso do Silvio Almeida, entendeu? Eu posso destacar que acredito sim que o trabalho dele vai ser visando, tipo, um combate assim, especificamente antirracista mesmo, do melhor jeito possível que eu possa utilizar essa palavra, tá ligado? Por eu ter noção de quem é ele enquanto figura, das coisas que eu acredito que ele busca, do público que ele espera ajudar, entendeu? Então, né, é o tipo de coisa que eu, enquanto cidadão, não tenho por que acreditar que ele é um sujeito que, tipo assim, se tem alguém que vai estar empenhado nesse tipo de luta, eu acredito que ele é esse alguém, tá ligado? E não exclusivamente ele, mas ele é um dos que eu posso pegar e dizer assim, ah, não, esse cara daí com certeza não vai ser, não é um dos, tipo, não representa a generalização que eu tinha feito mais cedo neste programa, entendeu? Né? Mas agora sim, concluindo essa pauta, né, fechado esses esclarecimentos sobre essa situação específica dessa transição, assim, essa nomeação desse ministro e tudo mais, eu vou voltar para a narrativa que eu já nem sei onde que eu ia parar, mas eu sei que eu tinha dito que ia mencionar sobre, né, sobre que a minha relação, assim, o que eu enxergava mais ou menos assim, desse lance do racismo no Brasil, né? Quando eu era criança, cara, eu já vi o racismo, assim, até dentro da minha casa, né? Eu não sei se eu já falei especificamente isso, né? Mas, assim, agora se eu não tinha falado antes, eu vou mencionar agora, ou senão eu vou repetir, né? Que a minha avó era uma pessoa que utilizava ofensas racistas, assim, tal, sabe? Para as pessoas, para os conhecidos. E quando eu era criança, e, tipo, eu não sei qual foi a primeira vez que eu associei a fala dela e eu conseguia, dentro da minha cabeça, já perceber que, tipo assim, o que ela tá falando é, tipo, são pensamentos racistas. E eu consegui entender que era, tipo assim, ela tá se incomodando porque a pessoa é negra. Ela tá falando aquilo lá que ela tá, aquelas reclamações dela, o cerne da crítica dela não é por causa enfim, de qualquer outra coisa além da cor de pele, né? E daí, só pra deixar bem claro, e esse racismo que eu tô dando exemplo, esse aqui é o racismo mais, assim, né? Eu não vou dizer nem que é especificamente ser o mais maldoso, porque, olha, eu sei que eu era uma criança, então eu não sou capaz de saber que tipo de vida a minha avó viveu até chegar o momento que ela tava falando aquelas abobrinhas ali na minha frente, tá ligado? Então, mas eu sei que eu tinha, tipo, esses 3 ou 4 anos de idade, eu já tinha noção que a minha avó tava despejando os bagulho, que eu mesmo sendo uma criança super jovem, ouvindo aquelas coisas assim, entendeu? Eu já tava, tipo assim, mano, tem alguma coisa muito estranha aqui, né? E eu posso dizer assim, sei lá, sem demagogia, sem querer tirar o meu da reta, por exemplo, entendeu? Eu reproduzi muito de racismo estrutural, sim, posso voltar a reproduzir algum dia, sempre vou querer ser alertado, sempre vou querer poder entender da onde que tá vindo meu erro, vou querer me retratar, vou querer, tipo, desassimilar isso de mim, desconstruir isso de mim, certamente. Só que agora, sem demagogia, eu posso dizer que eu nunca, em nenhum capítulo da minha vida, me reproduzi sequer perto do que eu via minha avó fazer, tá ligado? Então esse é um tipo de coisa que eu gosto de utilizar. Até o meu relato particular, para lembrar as pessoas de que esse tipo de histórias existem, e eu acho muito bom que exista, tá ligado? Eu gosto de me lembrar que loucura, né? Ainda bem que mesmo eu crescendo, tipo assim, nem a minha mãe nem o meu pai também não faziam isso, tá ligado? E, mais uma vez, não que a minha mãe e meu pai nunca tiveram tido comportamentos e afirmações racistas e tudo mais, preconceituosas, e não é isso que eu tô falando aqui não, mas eu quero dizer que também eu não posso dizer que eu ouvi a minha mãe algum dia despejando os mesmos tipos de comentários com o mesmo teor, né, que a mãe dela, né, no caso a minha avó, e também não posso dizer que é a mesma coisa aconteceu com o meu pai, sabe? Então, a minha avó era essa figura que me fez conhecer dentro da minha casa que tem pessoas assim que são altamente preconceituosas, né? E talvez até além do sistema assim, estrutural, tá ligado? Talvez tenha até questões pessoais que levem ela a ter aquele preconceito ali, sabe? Além do estrutural, além dela viver numa sociedade que subliminarmente, e não só subliminarmente, também de uma forma mais agressiva, né? Mas eu quero só querer dizer que, tipo assim, o racismo estrutural, ele te torna racista, mas ele não chega assim na tua cara e diz assim,
seja racista, desmereça as pessoas por causa da cor de pele dela, diminua as pessoas por causa da cor de pele dela. Não é assim que o racismo estrutural vai te ensinar isso, mas ele vai te inserir numa estrutura que já está atribuindo valor, importância e significado para as pessoas através da cor de pele. E tu só consegue entender o quanto que essas coisas são reais conforme tu vai estudando partes da nossa sociedade e tu compreende que as nossas políticas, nossas gestões e a nossa maneira de administrar e a nossa maneira de distribuir poder, distribuir renda e permitir acesso a transformações também ocorre de uma forma que não busca, sabe, incluir, não busca tornar igual, não busca diminuir a desigualdade, né? Porque no Brasil diminuir a desigualdade quer dizer especificamente lutar contra a miséria e a pobreza, sabe? No nosso país, entendeu? No nosso país, né, teve um imbecil, cara, um imbecil. Eu não vou nem dar nome, porque é um tipo de gente imbecil que eu acho que, tipo assim, é repugnante até ter que falar sobre isso, né? Mas, tipo, eu quero poder usar esse exemplo porque é tão patético e é real. Eu sei que eu não tô falando de um... Eu não tô distorcendo, sabe? Mas teve um imbecil que eu já vi se pronunciando assim na internet, dizendo que o problema não é... Tipo assim, quem luta contra a desigualdade é um idiota. Quem luta contra a desigualdade é um imbecil. Tipo assim, uma frase claramente assim, tipo assim, pra causar, né? Uma frase assim, uau, o que esse cara quer dizer com isso, né? E a explicação dele, tipo assim, o problema não é ter um cara muito rico, o problema é ter gente miserável. Então o problema não é a desigualdade. E, tipo assim, uau, é evidente, tipo, é evidente, né, seu filho da puta. Mas, em primeiro lugar, eu também não vou entrar no debate de que para não existir pessoas miseráveis, pessoas muito ricas têm que ser extintas, não. Eu não vou entrar nesse debate que sequer é a minha importância, mas eu quero dizer que é o seguinte, afirma, depois que o cara faz esse esclarecimento, eu já não acho mais que é tão estúpido assim, mas por que eu acho repugnante igual? Eu acho repugnante igual porque, cara, pro ser humano tá falando isso. Pense nisso, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida até esse cara abrir a boca dele. Eu nunca tinha ouvido o ser humano falar contra a luta pela desigualdade. Então entenda isso, cara. Pro cara ter achado necessário articular um pensamento, articular uma frase, articular uma forma de falar sobre esse assunto, a ponto, tipo assim, não. Tipo, tem muita gente assim, eu vou ter que dar nomes aos bois, tá ligado? Porque esse aqui é um cara que, claro, tipo, ele especificamente se vende como alguém à direita no aspecto político, tá ligado? Então, é evidente que o raciocínio dele pensa assim, nossa, tem muita gente de esquerda falando lutar contra a desigualdade, então para meu discurso não ficar parecido com o pessoal de esquerda e ter mais impacto ainda com o meu público, que é o meu, tipo, que ele deve saber mais ou menos o tipo de cara que, né, o tipo de boçal que ouve esse tipo de afirmação e pensa, bah, é isso aí que eu quero começar a falar por aí, eu quero começar a dizer assim, não tem problema existir desigualdade, não tem problema existir bilionários, a gente tem que combater a miséria, tipo, sim, filho da puta, mas quando a gente tá falando de combater a desigualdade, é sobre combater a miséria, a pobreza, entendeu? Aqui no Brasil não tem outra maneira de combater a desigualdade, tá ligado? Quando a gente fala de combater a desigualdade no Brasil, é uma única forma de combater a desigualdade. É evitar miseráveis, tipo assim, quando eu digo miseráveis, cara, veja o que é uma pessoa miserável, vão lá pesquisar, entendeu? Não deveria existir, sabe? O Brasil não é um país com nenhuma situação que justifique existir isso, gente. Entendam isso, tá ligado? O Brasil não é um país que não gera renda, um país que não negocia, que não vende, um país que está em calamidade pública por questão assim, de ter, né? Agora a gente acabou de passar de uma pandemia global, mas eu quero dizer que antes da pandemia e pós a pandemia, o Brasil não tem um estado assim, de calamidade, assim, de doenças muito rápidas que se propagam e devastam assim, sem maneiras de conter, sabe? Cara, o Brasil não tem nada que justifique existir pessoas miseráveis nesse país. Nada, tá ligado? Nada. Num país que tem gente com tanto dinheiro quanto tem no nosso país, tá ligado? E daí não é sobre o cara que tem a grana tirar o dinheiro do próprio bolso dele e lá dar para essa aí miserável. É só para vocês entenderem o raciocínio. Para um país conseguir ter essa estrutura dessa forma, aí tu vai dizer assim, Renan, mas não é bem assim, tem vários países aí com dinheiro que também tem pessoas com pobreza, pessoas com miserável. Sim, cara, mas mais uma vez volto para a palavra de proporção, tá ligado? Proporção. E daí eu falei dos miseráveis porque eu ainda ia falar dos pobres também, tá ligado? Mas é que tá, miserável, cara, era pra ser assim, ó, 0,00001%, e mais do que isso, tipo, um país que tem um nível tão baixo assim de miserável, ele também já teria um sistema de
impedir não, mas reestruturar a pessoa que está chegando no ponto de se tornar miserável, porque é evidente que numa sociedade bem administrada, ninguém se torna miserável por incompetência, sabe? Esse é um discurso, assim, escroto, supremacista, ou, sei lá, cara, meritocrático, eu não sei que tipo de babaca acredita assim, mas ninguém se torna miserável por incompetência, tipo, se o cara fracassou. Não, tá ligado? Se no mundo capitalista, numa sociedade capitalista, o membro daquela sociedade não consegue viver inserido nessa sociedade, é porque a sociedade está mal feita. Ela está mal feita, mal organizada, mal projetada, com a renda mal distribuída, com a informação, sabe, tendo pouco acesso, entendeu? E é essas coisas que eu falo sobre como que o Brasil gere as suas políticas públicas, entendeu? O Brasil não é administrado buscando evitar que existam os miseráveis, inclusive o Brasil se beneficia bastante dos miseráveis, tá ligado? A maior quantidade de reciclagem no Brasil é feita por moradores de rua ou pessoas bem pobres. Não que todo mundo que trabalha com reciclagem e sucata seja alguém muito pobre, mas muitos são, entendeu? Muitos são, entendeu? Então, o Brasil já sabe que essas pessoas estarem em situação de miséria se transformam numa espécie assim de benefício já para o país, mas ao mesmo tempo que aquele cara não vai receber um salário, não vai ser tratado com dignidade, entendeu? Ele vai continuar do jeito que ele tá, sabe? Ele vai ser autônomo, mas ele tá fazendo algo super importante, que é a reciclagem, fora coisas assim mais complexas, tá ligado? Que daí, eu não sei se eu tinha mencionado especificamente essa história, mas eu vou contar, tá ligado? Você sabe que o meu pai trabalha com reciclagem e ele já contou que, pra mim, que acontece nas temporadas de janeiro, fevereiro, que é a época de colheita de laranja, se eu não me engano, acontece de aparecer aqui ônibus, aqui em Porto Alegre, né? Aparece aqui ônibus, né, pegando vários, né, pessoal que ou é morador de rua ou que trabalha com a reciclagem, ou as duas coisas, né? É que nem todo, tipo, as duas coisas não são, tipo, nem todo morador de rua faz reciclagem, e nem todo mundo que trabalha com reciclagem é morador de rua, né? Mas existe certa convergência nas questões, né? Enfim, o ônibus enche desses caras daí, levam eles para trabalhar em fazendas, entendeu? Lá para São Paulo, interior de São Paulo, sabe? Para colher fruta, né? Eu falei laranja aqui, mas eu posso ter errado a fruta e ter errado a época. Mas eu tenho certeza que ele falou no verão, tá ligado? Janeiro, fevereiro, numa dessas épocas aí, chega um ônibus, enche de gente e leva para trabalhar lá. Né? Ele nunca foi e justamente porque ele já conhece a história completa, né? Porque tem uma história completa. Vale uma grana, o cara vai receber uma grana, mas como é que funciona isso? O cara fica lá tendo um trabalho análogo ao trabalho escravo, não no sentido assim de que, olha, ele vai ganhar alguma grana, mas é que tá. Tu acha que um trabalho que é feito dessa forma, entendeu? Um cara que chega, né, numa capital de uma cidade, lota um ônibus de morador de rua, né, ou gente com necessidade financeira, leva eles para trabalhar, sem assinar carteira, sem nenhuma espécie de acordo. Tu acha que essas pessoas são, tipo assim, o que elas vão receber ali realmente equivale ao o quanto que elas trabalharam, tá ligado? Aí tu acha que esse empregador deles é honesto, é justo, entendeu? E mais do que isso, para isso estar acontecendo e nunca ter sido parado, porque se meu pai já falou que esse tipo de coisa acontece e ele ficou sabendo e tudo mais, cara, é evidente que não é um negócio assim, meu Deus, nossa, o governo não consegue fazer nada. É evidente que, tipo, se tu começa a compreender como é que esses fenômenos acontecem, seguem acontecendo, é que já deve ser bem normal que tem um grande grupo de pessoas no Brasil que se beneficiem da existência de tantas pessoas que trabalham, que passam essa necessidade, tá ligado? Eu já vi outro exemplo assim, de gente que é levado para trabalhar em construção, sabe? Gente que é levada para construir residências finíssimas, sabe? Mansões, sabe? Casas gigantescas no interior do Brasil, né? Mais uma vez, trabalhando nessas condições análogas como pedreiro. E para completar, né? O meu pai disse que para completar várias vezes, para concluir a história, os caras diziam que os poucos que conseguiam sobreviver diziam que tinha que sair fugido, porque os caras, várias vezes depois que eles concluíram o trabalho, eles eram largados, sabe? Tipo, muito bem, acabou o teu trabalho, agora é só ir embora, né? Aí só do cara ter que sair da fazenda onde que ele tava, até ele chegar no lugar onde ele ia conseguir pegar um ônibus pra ele ir, sei lá, se ele ia querer voltar pra Porto Alegre ou ir pra qualquer outro lugar do Brasil, né?
Vários deles eram assaltados, ou pior ainda, mortos, né? Porque é o tipo de coisa que vários, assim, outros marginais, né? Tipo assim, outros marginais não. Aí eu cometi, assim, uma injustiça, né? Cometi uma injustiça. Mas, né? Marginais, assim, bandidos, entendeu? Que já sabem dessa informação, sabe? Bom, tem um pessoal aqui que vem trabalhar, fazer um trabalho aqui nessas fazendas, e depois eles são liberados cheios de dinheiro nos bolsos, aí a gente chega lá e assaltamos eles ou matamos eles, tá ligado? Enfim. Então, esse tipo de coisa que também acontece, é o tipo de mercado que existe a partir da existência de pessoas em situação de extrema pobreza, sabe? E aqui, cara, só usei só um exemplo, cara, local, numa capital. Imagina, tentem usar a empatia de vocês e usar o senso crítico. Vocês acham que não tem ninguém se beneficiando da miséria no Brasil? Tu não acha que não tem ninguém nesse país inteiro, cara, é enorme, gigantesco. Tu acha que não tem várias pessoas no Brasil que, por elas estarem em situação de miséria, não tem alguém com mais dinheiro, com mais informação, com mais até inteligência, com perdão da palavra, sabe? E tirando proveito daquela vulnerabilidade da pessoa, sabe? Então, é isso que você tem que entender, sabe? Existir miséria no Brasil é uma decisão política, sabe? Eu acredito nisso, sabe? Eu acredito nisso de verdade. O Brasil não destrói a miséria, não acaba com a miséria por razão política. Mesma coisa com existir uma população pobre em tanta abundância, tá ligado? Reestruturações, tipo com a famosa reforma tributária, tá ligado? Por que que o Brasil não quer fazer isso? Por que que o Brasil não quer ver assim, olha, vamos diminuir os miseráveis, diminuir a pobreza, fazendo uma reforma tributária? Talvez nesse processo, a desigualdade seja combatida. Talvez nesse processo, alguns dos mais bilionários do Brasil se tornem alguns milhões menos ricos. Mas isso é um problema para quem, sabe? É um problema para quem? Quem é que se incomoda com isso, entendeu? Quem é que acha ruim que não exista miserável no Brasil e a maioria dos pobres vivam com maior dignidade? E quem sabe, nem é garantido, cara. Nem é garantido por quê? Porque não tem como tu saber os efeitos da economia uma população com maior dignidade. A única coisa que vai mudar é que vai acabar várias explorações, tá ligado? Se acabar os miseráveis, várias formas, assim, para começar a reciclagem feita, tipo, por necessidade ia diminuir bastante, aí isso vai ter reciclagem com maior, assim, né? Os caras que entendem mais da reciclagem fazem a reciclagem mais por vontade própria e porque sabem como extrair uma boa grana da reciclagem, digamos assim, e não os dependentes químicos e necessitados que moram na rua, por exemplo. E acabar com essas espécies de trabalho escravo que eu falei pra vocês. Isso que eu não quis entrar nas histórias mais sombrias, tá ligado? Que é coisa assim que pode acontecer, principalmente mais no interior do Brasil, que é, sabe, aquelas histórias assim que a gente escuta, né? De gente que compra bebês, que, no caso, tipo assim, os pais que vendem filhos, é isso que eu quis dizer. Gente muito pobre que vende um filho, né? E esse tipo de mercado realmente triste, sombrio, que acontece onde não tem lei, não tem se faz ausente, e as pessoas que sabem que o Estado se faz ausente, talvez até membros do próprio Estado, tiram proveito daquela situação lá, né, num lugar com pouco amparo social e amparo estatal também, né? Enfim, então, isso daí que é mudar, tá ligado? Se tu acabar com a miséria no Brasil, esses mercados é que teriam prejuízo. Esses mercados que já são assim, corruptos por sua natureza, sabe? Eles se beneficiam da existência da miséria, né? Então, esses mercados que se prejudicar. Só que agora, tu acaba com a miséria e tu torna os pobres com maior poder aquisitivo, é evidente que o mercado legal ia ser aquecido, sabe? Isso daí não precisa ser um gênio, sabe? Tipo, mais uma vez, é outra lógica de gente assim, racista, supremacista, meritocrática, gente que odeia pobre, achar que se tu der aumentar o poder aquisitivo do cidadão médio, o cidadão médio vai gastar com drogas, vai gastar com roupas, vai gastar com lanche, tá ligado? Isso daí, assim, é uma pessoa que ele não tem ideia de como que é tu ter uma conta, tipo, ganhar muito menos do que tu merecia pelo tempo que tu investe naquele serviço, e várias vezes tu ainda toma a decisão de escolher um prazer imediato em prol de um investimento a longo prazo, porque
Só para tu conseguir anestesiar um pouco da insatisfação diária de ter que ficar trabalhando mais do que tu precisava para ganhar menos do que tu merece, tá ligado? Então, a pessoa que não entende isso, ele vai fazer esse julgamento, ele vai ter esse preconceito estereotipado, sabe? E mais uma vez, não que não tenha pobres que vão ter problemas e vão gastar o dinheiro errado. Cara, mas isso aqui, realmente, eu tô fazendo uma generalização, sabe? Generalizando e vendo como que as pessoas se portam, sabe? Eu acredito sim que se nós tivéssemos, se o brasileiro médio tivesse maior poder aquisitivo, o brasileiro médio ia gastar mais e gastando mais ia movimentar mais o mercado, né? É um absurdo eu sugerir isso, é um absurdo eu sugerir que se o brasileiro médio, vamos pegar assim, vamos fazer um salto, vamos dobrar o salário mínimo, sabe? Eu não sei qual é o salário mínimo agora, dobre o salário mínimo, sabe? Vamos pensar assim, vamos pensar que o brasileiro, assim, porque, tipo assim, na reforma, tipo, sem mudar o preço das coisas, essa é outra questão, tá ligado? Que os caras também acham que isso daí é impossível. Os caras ficam assim, ah não, Renan, isso daí é utopia. Não, cara, o problema é que tinha que rolar reforma tributária, tá ligado? Esse que é o ponto. Ou o nosso salário não precisava ser reajustado, mas os nossos impostos sobre o consumo, sobre as mercadorias de necessidade, mudavam drasticamente, né? Sem alterar o preço dos entretenimentos, por exemplo, né? Ou então, para facilitar o exercício de empatia que eu quero fazer com vocês, simplesmente imaginem que o salário mínimo brasileiro dobrou, sabe? O salário mínimo brasileiro dobrou. Então, sei lá, não sei quanto que vocês recebem de salário, mas daí façam uma associação proporcional, sabe? Se tu recebesse quase o dobro do que tu recebe atualmente, o que tu ia fazer com esse dinheiro? Tu não ia simplesmente gastar mais do que tu já gasta? Por exemplo, assim, tu ia comprar mais lanches ou lanches de maior qualidade ou tu ia sentir menos peso na consciência por estar gastando com o lanche. E esse dinheiro estaria indo para quem? Para a pessoa que faz o lanche, que vende, entendeu? Então o dinheiro não ia desaparecer. Mesma coisa com, talvez tu fosse, sei lá, fazer academia, sabe? Um negócio que tu sempre pensa em fazer, mas tu pensa, me falta grana, sabe? Aí tu ia fazer uma academia. Ou então tu ia pegar e, sei lá, tu ia sair em algum lugar, tu ia dar uma volta a mais no mês, sabe? Tu ia fazer uma churrasqueada a mais no mês e tu ia dar mais dinheiro pro cara do mercado, entendeu? Tu ia usar mais Uber no mês e ia dar mais dinheiro pro cara que anda de Uber, sabe? Então, assim, aumentar a renda do pobre brasileiro não vai fazer, não é desperdício tipo assim, de nenhuma ótica, tá ligado? É simplesmente só se tu achar que o brasileiro vai pegar o dinheiro e vai tudo gastar com droga no tráfico, tá ligado? Aí também seria resolvido facilmente acabando com o tráfico, né? E vocês sabem como é que se acaba com o tráfico através da legalização, tá ligado? Então, até se esse é o medo, tá, cara, faz a legalização então, e daí se as pessoas brasileiras forem gastar o dinheiro a mais que elas ganham com drogas, o Estado também lucra, tá ligado? Enfim, cara, não faz o menor sentido, então entendam isso, tá ligado? A política atual, sabe? A má distribuição de renda, a desigualdade estrutural, institucional deste país, na minha opinião, não é assim, nossa, nós não conseguimos fazer assim, a gente não quer que tenha algumas das pessoas mais ricas do mundo sejam brasileiras, ao mesmo tempo que existem, né, milhares de pessoas passando fome e milhões de pessoas que têm uma subvida, sabe, que praticamente não conseguem coexistir com os mesmos direitos, com as mesmas igualdades, com os mesmos privilégios. Praticamente não, né? Realmente, literalmente, não conseguem coexistir com as pessoas que gozam de grande privilégio e ainda desprezam esses pobres que trabalham e que são o grosso do país, e que se esses grosso desses países desaparecessem, o Brasil, enquanto nação, ruiria, sabe? Viria abaixo, né? Então, cara, esse programa foi bem louco, eu misturei várias coisas, mas eu gostei do que deu no final, tá ligado? No final, vocês sabem muito bem que o que eu quero fazer aqui, cara, é transformar as pessoas em mais, tipo, aumentar o senso crítico delas, fazer elas se perguntarem, mas por que que as coisas são de uma forma e não de outra, sabe? Porque, de vez em quando, cara, tudo não tá prejudicando ninguém, mas tem gente te prejudicando, tá ligado? De vez em quando tu tá fazendo o teu melhor, tu tá, tipo assim, cooperando, tu tá sendo digno, tu tá sendo justo, sabe? Tu tá, né, tendo certos, assim, como posso dizer assim, valores, tá ligado? Que são maiores do que o valor financeiro que existe no nosso mundo, né? Só que daí de vez em quando tu olha pros lados e tu fica achando que a desigualdade, a necessidade, a pobreza, o racismo, o machismo, a separação política, a separação ideológica, os combates, entendeu? Essa disputa de classes, e não só de classe, a disputa da mesma classe, a mesma classe
se dividindo, se segregando, se separando, se desunindo, né? E acha que esses fenômenos são naturais e que algumas pessoas vão ter uma vida muito, muito boa e a maioria das pessoas vão ter uma vida muito, muito ruim e é assim que as coisas são, sabe? E a minha opinião é completamente diferente disso, tá ligado? A minha opinião é que se eu, sendo quem eu sou, sabe, com a minha origem pobre, sabe, humilde, consigo ter certa reflexão ampla para o futuro, fazer projeções, fazer raciocínios e fazer projetos, sabe? E trabalhar em prol de um objetivo distante, sabe? Conspirar ambicionando aquilo que eu espero obter em longo prazo. Se eu, com essa minha experiência de vida limitada, consigo ser assim, eu acho que seria ingenuidade da minha parte imaginar que pessoas em posição de maior privilégio que eu, com maiores recursos que eu, com maiores assim, possibilidades de aprendizado do que eu, e talvez até piores do que eu, no sentido de serem mais perversas, de terem, talvez, se não tiverem um transtorno tipo psicopatia ou uma personalidade narcisista, né, algo desse tipo, pelo menos assim os valores culturais deles, a coisa que eles abraçaram, a coisa que eles identificaram como algo justo, digno, que merece ser exaltado, né, talvez essas coisas sejam mais egoístas, ou que até quem sabe mais perversas, sabe? Menos humanas do que aquelas que eu tenho dentro de mim. Então é isso que tu tem que entender, tá ligado? Tem que entender que tem grandes chances sim, cara, de ter pessoas que conspiram para a desigualdade se manter. E quando eu digo a desigualdade se manter, é gente na pobreza, gente na miséria, sabe? Gente na miséria porque essa pessoa gosta e quer o mundo assim, entendeu? Quer o mundo assim. Então, se tu não se esforçar para tentar fazer com que, mesmo com essa pessoa fazendo de tudo para criar esse mundo fudido, se tu não se esforçar para tu conseguir de alguma maneira fazer uma força contrária, tá ligado? A gente vai continuar à mercê dessa gente, tá ligado? E na minha opinião, cara, eles são muitos e eles são organizados, sabe? Então é muito importante que nessa luta, cara, a gente identifique da onde que vem a opressão, como que a gente pode lentamente desestruturar ela e mais do que isso, como a gente pode combater que as próximas gerações sejam corrompidas por esse sentimento, sabe? Como é que a gente pode fazer com que, na tentativa que eles estão de trazer mais gente para alimentar essa doença que eles já fizeram aí, como é que nós podemos fazer com que essas jovens e crianças que vão entrar lá dentro e ainda estão entrando, tá ligado? E até adultos, que é muito mais difícil de conseguir, né? Se o cara já abraçou demais ideologias nocivas, tóxicas, nojentas, sabe, egoístas, né? Se o cara já gosta de diminuir, de esmagar, de oprimir, de se sentir superior aos outros e de desmerecer os outros por causa do dinheiro, por causa da cor de pele, por causa da orientação sexual, cara. Se o cara já é um adulto que gosta desse sentimento na vida dele, é bem difícil conseguir arrancar isso dele fora, sabe? Então, realmente vale a pena tentar impedir que essas coisas ganhem força para que as próximas gerações, cara, né, de maneira homeopática, vão substituindo esses valores mesmo, sabe? Conforme ao longo das décadas, todas essas figuras que eu ilustrei e várias outras, sabe? Ao longo das décadas mesmo, das décadas, enquanto a gente estiver envelhecendo, pessoas estiverem nascendo e outras estiverem morrendo, enquanto estiver rolando esse processo, a gente vai ter que ir mudando esses, assim, campos, né? O campo do que eu falei que compõe, assim, algumas dessas categorias que eu mencionei. Ministros, juízes, advogados, entendeu? Quem sabe daqui a 20, 30 anos, nós temos juízes, ministros, advogados que têm certos valores diferentes dos que estão aí hoje em dia, sabe? 20, 30 anos é um cenário otimista, pode ser daqui a 60 anos, tá ligado? Mas é uma luta, assim, cara, diária, constante, mas que eu acredito que não dá pra dar trégua, tá ligado? Não dá pra dar trégua porque, assim, ó, o homem e a mulher que gosta de espalhar o mal por onde ele passa, ele faz isso sem esforço e ele faz isso sem parecer que tá espalhando mal, tá ligado? A pessoa que gosta dessas coisas que eu tô falando aqui que eu sou contra, raramente ela defende isso de maneira explícita com um sorriso no rosto, tá ligado? Mas, se tu consegue entender o que as palavras têm como efeito, tu consegue entender o efeito pragmático das ideias, dos conceitos, das linhas de raciocínio que as pessoas estabelecem e propagam por aí, tu consegue identificar assim que tem um monte de gente que busca
vender para os outros ideias que, cara, por mais que ela não esteja sendo, sabe, se expondo pelo que ela é, de uma maneira visceral, de uma maneira explícita, ainda assim ela está simplesmente mascarando, romantizando o mesmo ideal podre de corrupção, de tirania, de opressão que eu tenho falado que eu sou contra e tenho tentado expor onde essas coisas se escondem, sei lá, cara, desde o começo desse projeto, tá ligado? Então, né, é aquela frase que eu já citei mais de uma vez e eu acho que ela sempre se torna pertinente, né, para concluir um programa desse jeito, né? Se as pessoas que estão querendo destruir esse mundo não tiram um dia de descanso, então por que eu deveria? Então é isso aí. Quem me viu até o final, eu espero que tenham curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.